Muito bom dia, povo de Deus, na paz do Senhor Jesus. É sempre uma alegria estar com vocês aqui. Glória, glória a Deus, que tem nos abençoado sempre, né? Gente linda, hoje é quinta-feira, 14 de março, glória a Deus, e é bom, né? Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. E vocês estão bem? Como estão as coisas? Glória a Deus, Deus é maravilhoso. Uma noite abençoada, uma quinta-feira próspera, uma quarta-feira próspera, né? Deus nos deu uma noite abençoada, certamente, e agora estamos aqui com alegria para juntos compartilhar mais um pouco a palavra de Deus. Queridos irmãos e amigos, com alegria eu quero também dizer a vocês, eu estou acompanhado nesta manhã, temos aqui conosco nosso querido irmão e amigo pastor Isaldil Tavares, que daqui a pouquinho vai nos transmitir a palavra do Senhor. Bom dia, na paz do Senhor Jesus, pastor Isaldil, tudo bem com o senhor? Bom dia, pastor Marcos, na paz do Senhor Jesus, tudo bem? Graças a Deus. Glória a Deus. Que o Senhor nos concede, né? Para reunirmos fazendo a sua obra com dedicação, com vontade, com ânimo. Graças a Deus por essa quinta-feira de manhã, não é? Quando estamos aqui já reunidos e com tudo pronto para começarmos a falar coisas que interessam ao povo de Deus e também aqueles nossos amigos que nos ouvem e nos prestigiam. Muito bom dia a todos, na paz do Senhor. Amém, glória a Deus. Pastor Isaldil Tavares, eu já quero dizer, olha, eu já estou aqui tomando um cafezinho, né? E quero já perguntar aos irmãos que estão nos acompanhando pelas redes sociais, vocês já tomaram café? Glória a Deus. Se não tomaram um café, já vou tomar um cafezinho. O senhor já tomou um café, pastor Isaldil? Já tomei o café da manhã, graças a Deus. A irmã Silvana já levantou, já preparou o café, já pôs a mesa. Foi uma bênção, viu? Logo cedinho. Logo cedinho. Eita, irmã Silvana, glória a Deus por isso, né? Que bênção, que bênção. Maravilha, então a todos vocês que estão nos acompanhando pelas redes sociais, Deus abençoe vocês. Olha aí, já temos irmãos conosco aqui pelo Facebook, pelo YouTube, nos cumprimentando. Eu estou me policiando, pastor, eu faço aqui uma abertura. A gente tem uns vícios, né, de vez em quando, por exemplo, que é difícil de largar, né, mas graças a Deus que temos amigos e que a gente se policia. Por exemplo, que eu estava falando aqui agora, né? Que fui cumprimentar, e a gente acaba trocando palavras, né? São vícios de linguagem. Que glória a Deus que a gente se ajuda, né? Louvado seja o nome do Senhor. Não é cumprimentando, apesar que a dica da língua portuguesa amanhã é cumprimentando. Ai, glória a Jesus, aleluia. Gente linda, é muito bom estarmos juntos aqui mais uma vez para falar, para compartilhar da bênção de Deus. Daqui a pouquinho o pastor Isaldil volta e vai nos transmitir uma palavra maravilhosa que com certeza vai alegrar os nossos corações, vai nos enriquecer também com a graça de Deus, nos encher de alegria e nos fazer prosperar em tudo também, porque a palavra de Deus é viva, assim ela promove, ela movimenta a gente. A palavra de Deus certamente faz conosco uma transformação. É difícil, é impossível o ser humano ter uma relação com a palavra de Deus e não prosperar, e não mudar de vida. A palavra de Deus é transformação. Aliás, é a única que pode literalmente transformar
o ser humano, não é? Então nós estamos alegres por isso, por tudo que Deus tem feito por nós, por todas as maravilhas que o Senhor tem nos dado, ok? Bom, queridos irmãos, seguindo a nossa programação o que temos preparado para compartilhar com vocês nesta manhã, o nosso Deus tem nos enriquecido bastante. E é muito bom. É bom estarmos aqui. Deixa-me perguntar se você já se inscreveu no canal. Confesso a você que a sua participação muito nos alegra. E certamente tem também nos abençoado e nos encoraja. Por que tem nos abençoado? Porque nos encoraja bastante, nos encoraja a trabalhar mais, muito mais, e a melhorar aquilo que a gente tem feito para o Senhor. Este é um trabalho do Senhor, para a igreja, claro, obviamente, porque alegra a igreja, fortalece a igreja, nos faz compartilhar, né? Glória a Deus, e isso é muito bom. Pelo Facebook temos vários irmãos, os nossos irmãos que estão aí no Facebook. Deixa-me ler o nome dos nossos irmãos. O pastor Isaldil também está nos acompanhando pela rede. Kelly Roberta, paz do Senhor. Silvana Cristina, paz do Senhor. Missionária Jo Borges, a paz do Senhor. Deus abençoe vocês. Gente, uma manhã linda. Peço que vocês compartilhem. Quem está nos assistindo pelo Facebook, compartilhe essa live com seus contatos. Quem está nos assistindo pelo YouTube, se inscreva no canal, ativem o sininho, não é? Já peço isso para você. Com certeza, se você fizer isso, sem dúvida nenhuma, nós teremos a alegria de ser ajudados por você a expandir, a mostrar para a Big Tech que a plataforma, que o nosso conteúdo é relevante. E quando ela entende isso, a plataforma indica o nosso conteúdo para mais pessoas. Então se inscreva no canal e sem perder tempo. Vai lá, corre lá, se inscreva, ative o sininho e dê o seu joinha. Ok? Glória a Deus. Aleluia. Muito bem, como Deus é bom, né? Como Deus é bom. Opa, glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Bem, meus irmãos, eu já tenho aqui conosco também a nossa querida irmã Maria Luísa, que está se ajeitando aqui, está ajustando algo que é necessário para a participação no nosso programa, não é? E nós, sem dúvida nenhuma, temos algo muito bom para você. Eu quero aproveitar então, irmãos queridos, e compartilhar com vocês. Hoje seremos instruídos sobre os processos educativos e a vida cristã. Então aproveito e já peço a você que compartilhe também este programa, este link, com as pessoas que gostam também, não só elas, mas que também gostam estão envolvidas com a educação, não é? Principalmente professores de escola dominical, um irmão que gosta de trazer um ensino. É importante você fazer isso, tá? Faça isso, compartilhe, porque o nosso objetivo hoje é fazer com que os crentes entendam, entre outras coisas, a dinâmica da educação secular, né? E consigam aproveitar, na verdade, entendam que, utilizando aquela dinâmica de todo o procedimento utilizado no ensino, na educação secular, pode
isso pode proporcionar uma boa experiência, não é? De ensino e aprendizagem no ambiente da igreja. Então é importante vocês compartilharem isto conosco. Porém, antes desta pregação que o pastor Isaldil fará daqui a pouquinho para nós vamos ler uma matéria que eu quero colocar aqui com vocês. A irmã Maria Luísa já está conosco. Irmã Maria Luísa, bom dia na paz do Senhor Jesus. Tudo bem com você? Bom dia, tudo bem, graças a Deus. Estão me ouvindo bem? Sim, aqui. Opa, vamos lá, vamos ver. E aí, gente, vocês estão escutando bem a irmã Cida, a irmã Maria Luísa? Digam-nos, por favor, se vocês estão ouvindo bem. Glória a Deus. Aleluia. Irmã Maria Luísa, Deus é bom, né? Como Deus tem nos abençoado, não é mesmo? Glória a Jesus. Muito. Deus tem nos abençoado bastante. E eu quero perguntar, né? Pedir a você. Temos uma matéria que no jornal, na CPAD News, que eu gostaria de ler um pouquinho, não é? E compartilhar com vocês. Eu vou colocar aqui, eu vou disponibilizar aqui na tela, e aí nós vamos ler, não é? Vamos ler juntos? Vamos tentar. Será que a gente consegue? Vamos tentar? Deixa eu encontrar aqui a matéria, colocá-la para vocês, porque é importante esta matéria. Vamos lá, ok, já está aqui. Glória a Deus. Vamos acompanhar a leitura desse texto. Muito bem. Olha só, gente, aproveitando a nossa participação hoje, o tema da mensagem que será pregada, eu quero compartilhar esta matéria com vocês, que é muito importante. Isso nos ajuda a entender também os movimentos da igreja, né, nesses últimos anos. Quando eu falo igreja, estou falando da igreja pentecostal, principalmente da Assembleia de Deus. Não é? O texto diz assim, o título da matéria, né, diz exatamente assim. Essa matéria foi publicada em 5 de março de 2024, então é recente, né? Uma matéria soft news, mas é recente, por se tratar do segmento evangélico no CPAD News, no portal da CPAD News. Então, o que ela diz, né? O que diz a manchete? A manchete diz assim: Colégio Cristão abre sua primeira unidade em Pirapozinho, interior de São Paulo. A linha fina diz: instituição é parceira da rede assembleiana de ensino e do sistema Mackenzie de ensino. Vocês sabem que a CPAD, né, a CGADB, fez quem não sabe o que é a CGADB, é a Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil. O Conselho de Educação, por meio do Conselho de Educação, fez uma parceria, uma associação com o Mackenzie, não é, para instalar escolas em todo o país, não é? Glória a Deus. Então o título, a matéria diz assim, o lead diz: no último dia 6 de fevereiro de 2024, os cidadãos de Pirapozinho testemunharam um movimento histórico com a inauguração da primeira unidade do Colégio Cristão, com a parceria da Rede Assembleiana de Ensino, a RAI, e do Sistema Mackenzie de Ensino. O colégio representa o marco de uma nova abordagem. Irmã Maria Luísa, você consegue ler também? Consigo sim. A cerimônia de inauguração foi marcada por uma atmosfera de entusiasmo e expectativa, com a presença de autoridades locais, membros da comunidade escolar e líderes religiosos. Pastor Samuel Padilha de Siqueira, presidente da Assembleia de Deus Prudentina, elogiou todo o projeto e parabenizou o empenho da equipe,
que trabalhou incansavelmente para que o colégio estivesse pronto. Hoje estamos inaugurando essa unidade, crendo que em breve plantaremos em outras escolas campo de Presidente Prudente, São Paulo, concluiu o líder. Vamos lá, mais abaixo. Pastor Cleilton Cabral Irmã da Maria Cunha. Luísa, só um instante, deixa-me compartilhar aqui algumas imagens, né? Eles têm poucas imagens, aqui está o corpo, né? O pastor Douglas Batista, e também algumas outras imagens. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar, né? Apenas aqui o pastor Douglas, que é o presidente dessa comissão, né? E aqui a inauguração da escola. Temos mais algumas, olha aí. Do pátio, olha que bacana, né? Colégio Mackenzie, Sistema Mackenzie de Ensino e RAI, Rede de Ensino Assembleano. Gente, isso é muito bom, né? Porque, de fato, vemos um movimento. Olha aí a turminha já participando. Uniformizado, Colégio Cristão Assembleano. Eu creio bastante, eu creio de fato na educação, né? E como não poderia faltar, olha só, tem a banda, né? Glória a Deus. Muito bem. Vamos lá, irmã Maria Luísa, pode seguir na leitura. Pastor Cleilton Cabral da Cunha, pastor local e diretor executivo do colégio, falou sobre a importância de uma boa educação, especialmente quando se trata da primeira infância. Entre aspas, o nosso esforço é para que possamos oferecer às crianças uma educação completa, com princípios e valores, visando o crescimento intelectual e espiritual dos nossos alunos. Deixe-me ler agora o momento em que entramos aqui já nos permitiu vislumbrar, é claro, isso entre aspas, a grandiosidade deste colégio. Este projeto representa uma iniciativa para levar as escolas confessionais a todo o Brasil. Escolas que têm o princípio cristão como base. Fecha aspas. Declarou o pastor Sóstenes Fernandes, presidente da Assembleia de Deus de Morada Nova, cidade de Morada Nova. E segundo vice-presidente do CONADEC, Convenção das Assembleias de Deus do Estado do Ceará. Na verdade, o que está acontecendo é que igrejas estão sendo abertas, né? E essas escolas, perdão. Então, a Assembleia de Deus, né, em parceria com o Mackenzie, está abrindo escolas confessionais, né, de ensino fundamental, 1 e 2, né, se não estou enganado, em todo o país. E isso é muito bom. A igreja pentecostal tem mais de 100 anos. E agora começa a atuar no campo da educação. Isso é excelente. Mas irmã Maria pode seguir? Maria Luísa pode seguir o próximo? O pastor Douglas Batista, vice-presidente da RAI, representou o pastor José Wellington Júnior, líder da CGADB, e afirmou, abre aspas, este é um sonho realizado, uma grande bênção e uma vitória significativa, ocorrida aqui em Pirapozinho. Muito o colégio bem. Atende a todos os requisitos das normas da Base Nacional Comum Curricular, BNCC, e possui uma cosmovisão cristã, fecha aspas. A unidade de Pirapozinho foi projetada com instalação modernas. Olha, isso que me chama a atenção. Vou repetir. A unidade em Pirapozinho foi projetada com instalações modernas e recursos educacionais atualizados, visando proporcionar uma experiência educacional enriquecedora. Durante a inauguração, os presidentes puderam conhecer as instalações, incluindo salas de aulas equipadas e áreas de recreação. Além disso, foram apresentados os professores e a equipe administrativa que compartilharam seus compromissos em cultivar um ambiente acolhedor, estimulante para os alunos.
Pode ler mais este parágrafo, irmã Maria Luísa, e aí a gente vai voltar também. Já vamos seguido de uma oração e logo após ouvir a exposição da palavra de Deus. A chegada do Colégio Cristão a Pirapozinho representa mais do que uma simples expansão de instituição. Ela simboliza a busca por uma educação que não apenas transmita conhecimento acadêmico, mas também promova valores como ética, solidariedade e respeito ao próximo. Glória a Deus! Bom, gente, não é uma benção? Comente aí, por gentileza. A Igreja Pentecostal estabelecendo escolas em parceria com o Mackenzie, que é um colégio, né? Bom, para quem não conhece um pouco da história da educação e como que é a educação, o papel da educação na evangelização e discipulado, é importante você ler 2 livros, mas eu vou indicar um, né? Tem muitos outros, é claro, mas eu vou indicar um livro para você. Um livro de sociologia da religião, para quem gosta. Então, atenção, professores e todos aqueles que gostam, que querem evangelizar. Dica para você. Esta manhã poderia ser uma manhã de educação, né? Quero indicar aqui Sociologia da Religião e Mudança Social. É um livro organizado pela socióloga Beatriz Muniz de Souza e Luiz Mauro de San Martino. Aqui eu vou colocar para vocês, deixa eu ver, olha aí, ó. Vocês podem ver na tela de vocês, estou junto aqui dividindo com a irmã Maria Luísa. Neste livro, inclusive, nos é contado, né? Os autores contam para nós a trajetória da educação, né? Principalmente da tradição católica, da tradição protestante no país, no Brasil, e como surgiu, por exemplo, o Colégio Mackenzie. Qual era a ideia do Mackenzie? Que era já a ideia de preparar cidadãos com melhores condições de atender a sociedade. Isso é muito bom. Porque ensinava o sujeito e preparava o sujeito, irmã Maria Luísa, para a sociedade, para atender aos diferentes campos e setores da sociedade. Isso é muito bom. Nós vamos orar e eu quero já chamar todos vocês que puderem, todos vocês para orar. Antes da nossa oração, e nós vamos orar pelo projeto, pela educação no país, a educação cristã que precisa avançar, não é? Glória a Deus, precisa crescer, e eu tenho o desejo, estamos trabalhando nisso, de ter uma escola confessional que atenda os filhos dos nossos irmãos e a comunidade onde a igreja está inserida. E eu quero convidar os irmãos a orar conosco. Vamos orar por esse projeto. Que Deus levante professores, que Deus nos dê recurso, que a gente consiga ter da creche até a graduação. Que o Senhor nos abençoe e a pós-graduação. Aliás, estamos estudando para isso também, para ter condições, inclusive, de ministrar pós-graduação para os nossos irmãos. Mas antes de orarmos, irmã Maria Luísa, eu gostaria de ler os comentários e incluir os nossos irmãos nesse processo, nesta manhã. Eu vou ler os comentários que estão no Facebook, e se você conseguir, leia para nós os que estão no YouTube, e logo após a oração vamos ouvir a mensagem quente pelo nosso irmão e amigo pastor Isaldil Tavares, que já está conosco aqui. Você consegue ler no YouTube? Eu leio no Facebook. Vamos lá? Pode ler no Face, que eu já leio no YouTube. No Facebook, nosso irmão José Carlos Gardiano nos saúda com bom dia na paz do Senhor, e que ele esteja com cada um dos nossos irmãos. Adalberto Moreira também nos saúda com bom dia na paz do Senhor. Vamos lá, os demais eu já li. Você pode ler no YouTube? Amém. Nossa irmã Cláudia, diaconisa irmã Cláudia, está aqui nos cumprimentando também, que faz parte, inclusive, aí do corpo, né? De discentes da igreja também. Docentes, né? Ela é professora. Né? Docentes. Agora está como discente, né? Mas
esteve... sim, mas ela dá aula no estado, dá né? Aula no estado, na prefeitura, docente, perdão. Na prefeitura. Agora está conosco aqui na igreja como discente, mas também já participou do quadro, né, de docentes da nossa igreja. Sim. Aqui está a nossa irmã Rosana Teixeira, que também aqui atua nessa área. Nossa irmã Dani Rodrigues, irmão presbítero Marcelo Lima, está cumprimentando com bom dia. Aqui a irmã Rosana disse que estava nos ouvindo. Nossa irmã Cristiane Costa Lima também nos cumprimentou. Irmão Eliésio Miranda, irmã Lenice Rodrigues também faz parte. O irmão Michel Rodrigues nos cumprimenta. Aqui a nossa irmã diaconisa Cláudia escreveu aqui uma mensagem. Que bom, espero que os filhos de cristãos pobres possam ter a oportunidade de usufruir dessas escolas. Glória a Deus. Comentário bem pertinente. Nossa irmã Franciele está aqui também nos saudando. E o nosso irmão presbítero Marcelo comentou: o Brasil está precisando mais de escola cristã. Amém. Vamos orar então, irmã Maria Luísa, vamos apresentar este momento, vamos apresentar em oração todo esse projeto educacional e também que esta mensagem que iremos ouvir agora pelo pastor Isaldil Tavares mexa com os nossos corações, provoque mudanças na vida de todo cristão. Amém? Amém. Podemos orar? Vamos orar. Senhor, mais uma vez nós te agradecemos por esta manhã que estamos aqui começando. Aleluias! Queremos te agradecer por mais essa oportunidade de vida a qual o Senhor tem nos dado. E estamos muito felizes, Senhor, com essa notícia tão quentinha, tão recente, de um colégio cristão sendo inaugurado. A primeira unidade nessa cidade. Senhor, como é bom podemos compartilhar de uma notícia dessa, de um colégio cristão, Senhor, com princípios cristãos, para contribuir, né, com a formação, Senhor, de cidadãos. Oh, que maravilha, Senhor, que possam ser íntegros, que possam aí vencer esses desafios que nós temos enfrentados. Que assim seja, Deus, que mais unidades dessas sejam abertas, que também outras cidades, outras regiões do nosso país, que possa ter um movimento muito grande nesta área, que é aquilo que tem no coração dos nossos pastores, aí de projetos como esse, possa ser concretizado. Nós oramos nesta manhã, te agradecemos, pedimos aí que eles possam crescer cada vez mais, que os professores possam ser, Senhor, possam ter saúde, possam ter ânimo, em nome de Jesus, para continuar esse projeto e que assim seja também nas demais regiões. E quanto a nós, vamos ouvir também uma maravilhosa mensagem, como já foi dita hoje, aqui com um tema, Senhor, sobre a educação cristã, a relação entre processos educacionais e a vida cristã. Oh, glórias! Que o Senhor possa continuar abençoando o nosso pastor e que essa mensagem venha aquecer os nossos corações. É o que nós pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, glória a Deus, meu grande amigo pastor Isaldil Tavares. Vamos ouvir. Pastor, você viu que notícia maravilhosa, a Igreja Evangélica, a Assembleia de Deus avançando nesse campo, né? Isso é realmente, né, muito bom. Pastor Isaldil, a palavra está com o Senhor e fique à vontade para ministrar a nós. Deus abençoe. A notícia é maravilhosa, né? Há quanto tempo esperamos, não é, que a Igreja Evangélica Assembleia de Deus nesse país se lance na parte da educação secular, não é, com orientação evangélica. Um grande problema que tem havido, sem dúvida, não é que os filhos dos cristãos evangélicos de qualquer das denominações, não é, terem sido entregues durante tantos anos na mão de um ensino secular, muitas vezes, eu não estou dizendo na totalidade, mas muitas vezes um ensino secular deteriorado, deturpado. Por quê?
porque é um ensino que, em muitos lugares, caiu na mão da política, e de uma política que não coaduna com o interesse do povo evangélico, dos cristãos desse país. Então, eu quero agradecer a Deus por isso e parabenizar a Rede Assembleiana de Ensino por essa iniciativa. Que Deus abençoe e que muitos colégios dessa linha sejam abertos e constituídos para que professores que respeitam a palavra de Deus, que amam a palavra de Deus, possam transmitir o ensino secular aos filhos dos crentes, sem que eles sejam maculados com o ideário que hoje mais transparece nesse país, que é um mundo anticristão na educação. Então, eu dou graças a Deus por isso, e comungo com os irmãos, certo? Com essa iniciativa, na condição de professor, comungo com os irmãos e dou graças a Deus por isso. Muito Pastor bem. Exaldio, me permita só fazer uma pergunta. Quantos anos o senhor lecionou, né? Por quantos anos o senhor lecionou antes do senhor começar a pregação? E em quais cursos o senhor lecionou? Olha... É só uma pergunta breve, só para situar também a nossa audiência. Sim, é um currículo extenso aqui, né? Porque eu comecei a lecionar, deixa eu ver se eu me lembro, lá pelo início dos anos 70... fins dos anos 60, 70, por aí foi quando eu comecei o meu trabalho de professor. De lá para cá, até a minha aposentadoria, eu lecionei todos os dias nesse estado de São Paulo inteirinho, praticamente todas as cidades. Por quê? Porque eu fui professor do sistema objetivo, não é? Durante 30 anos, sei lá, né? Na condição de professor de curso pré-vestibular. Muita gente que nos ouve foi aluno meu no cursinho objetivo, muito. Isso no estado todo, não foi só aqui em São Paulo, na capital, mas em todo o estado de São Paulo. Trabalhei também no sistema anglo de ensino, né? Também na capital e no interior. A maior parte da minha vida profissional foi no preparatório para vestibulares. Então, trabalhei muitos anos nessa área. Além disso, claro, fui professor também no ensino médio e trabalhei também uns tempos, não muito tempo, mas eu trabalhei também com as criancinhas, porque dei aula também da 5ª à 8ª série, lá no Objetivo também. Então, pegava da 5ª à 8ª série, ia até o cursinho, então era muito trabalho. Eu trabalhei também, eu participei também do programa Vestibulando na TV Cultura, né? Eu fiz a minha parte na língua portuguesa lá na TV Cultura, programa Vestibulando, e outros lugares, né? Enfim, muitos lugares. Então eu trago uma experiência assim bastante grande nesta área. Dou graças a Deus por isso. Amém? Amém, glória a Deus. Aposentado, mas aposentado em termos, né? Porque eu continuo o meu trabalho. Hoje eu trabalho na área de revisão de livros, crítica literária, etc. Mas a sala de aula eu já deixei, pelo menos por enquanto. Não sei até quando. Tá bem, pastor? Amém. Amém. Vamos ouvir então a palavra de Deus por meio do pastor Exaldio Tavares. Pastor, Deus abençoe. Amém. Que Deus nos abençoe. Mudando agora totalmente, porque nós estávamos falando muito voltados para essa relação secular, mas é uma relação secular da igreja no mundo, certo? Isso é muito importante, muito importante. Nós não estamos fechados em 4 paredes, nós estamos expandindo, indo ao mundo. O mundo precisa conhecer o trabalho evangélico, o trabalho cristão. Eu acho mesmo que todas as igrejas evangélicas, nessa época, estão muito embotadas, muito voltadas para si mesmas, e o mundo precisando nos conhecer. Tem muita coisa nossa
que precisa ser conhecida, embora as pessoas procurem conhecer as coisas que podem apontar como defeitos. Ora, eu não estou dizendo que os cristãos, que os evangélicos são pessoas perfeitas, que jamais erram, que jamais escorregam. E outra coisa, Jesus mesmo disse, existe o trigo e na mesma plantação de trigo existe o joio. Os discípulos quiseram, certa ocasião, quando o Senhor falava dessa parábola, disseram lá os empregados, Senhor, quer que arranque o joio? E Jesus disse, não é hora de arrancar o joio, porque pode ser que arrancando o joio você arranque também o trigo. É o que está acontecendo hoje. Porque no meio evangélico tem isso, tem aquilo. Tem sim, porque no meio evangélico, que é uma plantação de trigo, tem joio. Tem joio. Agora, nós precisamos ter a sensibilidade de perceber o que é trigo e o que é joio. O joio vai ter o seu momento de ser amarrado e jogado no fogo. Muito bem. Agora, a igreja na área da educação, não é? O que acontece? Existe uma relação, tem que existir essa relação entre os processos educacionais. O que eu chamo de processos educacionais? Todas aquelas técnicas e conhecimentos que constituem o que nós vamos chamar de escola, desde o espaço físico até a programação propriamente dita, o acompanhamento e etc. Ou seja, a parte técnica e profissional do ensino. É isso que eu vou chamando aqui de processos educacionais. Existe, então, uma relação entre ensino e aprendizagem. A escola é isso, ensino e aprendizagem. Essa relação ensino-aprendizagem, ou seja, professor-aluno, o que ensina e o que aprende, não existe somente na escola secular. Nós falamos muito aqui da escola bíblica dominical. E existe na escola bíblica dominical essa relação, professor-aluno, a relação ensino-aprendizagem. E é esse ensino-aprendizagem que precisa, dia a dia, se aperfeiçoar com as técnicas que existem e estão à disposição. Mas lembrando aqui de ensino-aprendizagem, nós sabemos que essa relação antecede qualquer ambiente escolar. Por quê? Porque as primeiras lições são dadas no próprio lar. A criança aprende primeiramente com a mãe. Antes de tudo, a mãe é a primeira professora, é a primeira que ensina. E então a relação ensino-aprendizagem já começa entre mãe e filho. Agora, se nós observamos isso, não é difícil a gente entender que esse ensino do lar, o ensino domiciliar, varia de família para família. Uns mais preparados para ensinar, outros menos preparados. Isso vai produzir o quê? Pessoas diferentes no modo de ver a vida. A cosmovisão é diferente de indivíduo para indivíduo, por causa dessas mesmas relações ensino-aprendizagem. Muito bem. Então, pode haver uma cosmovisão desastrosa, mas damos graças a Deus que existe a escola que tem o papel de filtrar essa aprendizagem, muitas vezes distorcida, muitas vezes incompleta, e realinhar essas diferenças que, em princípio, são saudáveis, porque nós não somos seres iguais. Cada um de nós é um, cada um de nós tem uma personalidade, uma maneira de ver o mundo, então essas diferenças são absolutamente saudáveis, mas levando os indivíduos a selecionar aquilo que é ético, aquilo que é antiético, para o senso comum da sociedade em que nós vivemos. Muito bem. Então, não existe, na verdade, um ensino, um que ensina e um que aprende, mas existe, na verdade, um intercâmbio entre professor e aluno, aquele que passa a experiência, mas também recebe experiência de seus alunos. Muito bem. Mas não é necessariamente isso que provoca aqui a nossa meditação. Então, eu quero deixar um pouco de lado
esta coisa dos princípios, dos processos educacionais, para trazer o assunto aqui para o nosso lado. O que é importante para hoje? É importante que nós entendamos que a base da educação, do modo geral, a base da educação mesmo está no processo de transformação, processo transformacional. A intenção na educação é promover o quê? A mudança de uma situação de ignorância para uma situação de sabedoria, de saber. Muito bem. Essa noção de transformação da ignorância para o saber, veja bem, envolve-se no próprio conteúdo da palavra evangelho. E é por isso que estamos trazendo essa mensagem hoje. O evangelho é educação, o evangelho é ensino, o evangelho prevê mudança, transformação, tirar o homem de uma situação de ignorância no pecado para uma situação de conhecimento diante da palavra de Deus. Então, vejamos o seguinte, é muito importante, o evangelho é transformação, portanto, o evangelho é educação. É por isso mesmo que um versículo que já se tornou bem conhecido no nosso país, que diz assim, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, lá em João 8,32. E o que nós vemos? Que Paulo, escrevendo a Timóteo, ensina, toda a escritura é inspirada por Deus, e é proveitosa para ministrar a verdade, para repreender o mal, para corrigir os erros e para ensinar a maneira certa de viver, para que todo homem de Deus tenha capacidade e pleno preparo para realizar todas as boas ações. Segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. Então, veja, a Escritura Sagrada é a fonte da transformação do ser humano. Ora, a partir desse texto de Paulo, nós vemos que ninguém pode negar o caráter transformacional que há nesse ensino. Então, veja, só se explica a verdade onde há risco de mentira, só se repreende o mal onde há obras perversas, só se faz correção onde há erros. Então, nós concluímos que as Escrituras são a fonte do ensino. Eu vou repetir, as Escrituras Sagradas são a fonte do ensino, que é o fator preponderante no processo de educação. Crentes, todos os crentes são educandos. Todos nós, crentes, servos do Senhor, vivemos em processo educacional, e nós pertencemos todos a uma etapa de curso que só terminará na extinção da vida. Nós começamos a aprender, como eu disse lá no começo, com a nossa mãe. Ela começou a nos ensinar a vida. Continuamos até hoje, já envelhecidos, mas continuamos no processo de aprendizagem. Nenhum homem termina a aprendizagem, é durante o curso desta vida. Aí o que acontece? Vai até a extinção da vida essa aprendizagem, mas também ela não se encerra no que nós chamamos de morte, porque nós vamos passar desta vida para a vida eterna. E como será, então, a vida no céu? Será que chegaremos lá no céu sabendo todas as coisas? Estamos prontos lá? Não. Há muitas coisas que nós vamos aprender e aprender e aprender durante a vida eterna no céu. Somos aprendizes do Senhor. Amém? E somos abençoados por isso. Então, eu quero que todos entendam, não há vida cristã que não resulte de transformação. Se não há transformação, não há vida cristã. E a transformação resulta de quê? Resulta do ensino.
A transformação verdadeira é feita pelo Espírito Santo, pois Jesus disse que o Espírito Santo nos ensina a lembrar todas as coisas. O ensino vem do Espírito Santo. Diz a palavra de Deus, que eu lerei aqui: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto eu tenho dito. João 14 e 26. E mais, Jesus disse: eu ainda tenho muitas verdades que desejo vos dizer, mas seria demais para o vosso entendimento neste momento. No entanto, quando o Espírito da verdade vier, ele vos guiará em toda a verdade. O Espírito Santo é ensinador. Ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos revelará tudo o que estiver por vir. João 16, 12 e 13. Então, veja, a obra do Espírito Santo na nossa vida é uma obra de transformação, portanto, uma obra de ensino, de mudança de um estado de ignorância para um estado de sapiência. Ora, meus irmãos, aí nós lemos também, lá em Efésios, capítulo 4, de 11 a 13, que nos ensina, ali Paulo nos ensina qual é o alicerce de uma igreja cristã. Estou me referindo ao processo terreno da igreja. Muitos julgam que esse alicerce, o que fundamenta a igreja, o que segura a igreja terrena, é um confortável templo. Outros atribuem a um bom departamento de música na igreja. Enfim, uma série de coisas materiais e que as pessoas colocam como fundamental para a existência da igreja na Terra. Tudo isso é muito bom, mas o que estrutura a verdadeira instituição da igreja na Terra, da igreja militante neste mundo, que glorifica a Trindade Celestial, é a observância da instrução que aparece lá em Efésios, capítulo 4, de 11 a 13, que todo crente deve ler e observar. As igrejas têm o dever, a obrigação deixada por Jesus para nós de fazer discípulos. Está lá em Mateus 28, 19 e 20. Portanto, essas igrejas devem se valer de processos educacionais. A igreja transforma o seu ambiente terreno. Igreja que não transforma pessoas, não leva pessoas à transformação, à mudança, a tirar da ignorância e colocar na sapiência. A igreja que faz isso pode ter o melhor templo do mundo, as melhores coisas, mas se ela não faz isso, ela não está cumprindo aquilo que o Senhor mandou. Então, já que o Senhor mandou que a igreja funcione educacionalmente com relação aos homens, então o que Deus fez? Deus deu às igrejas os seus servos para a condução dela. É por isso que lá diz que Deus deu cada um dos ministérios. Para quê? Para que esses ministérios conduzam a igreja. E diz lá o versículo ainda: querendo Deus o aperfeiçoamento dos santos. O aperfeiçoamento dos santos é dado pelo Espírito Santo, mas o Espírito Santo usa os homens que Deus colocou para isso. Deus colocou apóstolos, Deus colocou profetas, Deus colocou pastores, Deus colocou mestres e doutores. Mas para quê? Para que eles trabalhem no aperfeiçoamento da igreja do Senhor, até que ele volte. Então, veja, toda igreja tem essa estrutura, ou tem que ter essa estrutura, que está em Efésios capítulo 4, de 11 a 13. Tem que ter. Se não tiver uma pessoa em cada uma dessas funções que Deus determina, pode ser cumulativa, não tem importância, mas a igreja não pode abrir mão desses benditos ministérios
que vem da parte de Deus. Não podem prescindir. Então, diz o quê? O versículo 12 e o versículo 13 lá de Efésios capítulo 4. Eles apontam que essa parte instrucional é a vontade de Deus. A igreja está aqui para fazer a vontade de Deus, senão não tem sentido algum. Então, o que diz? Diz assim, querendo Deus o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. Aperfeiçoamento dos santos. Aperfeiçoar, como é que se faz? Ensinando. Ensinando. Eu quero associar bem a noção de cristianismo e ensino. Cristianismo e ensino. Aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. Ou seja, sem o aperfeiçoamento dos santos, a obra do ministério não funciona bem. Para a edificação do corpo de Cristo, com uma finalidade, até que todos cheguemos à unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, cheguemos a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Ora, meus irmãos, à vista disso, não se pode ignorar, nem desprezar a noção de que os processos educacionais são confirmados pelas Escrituras. Muitas vezes, nós já ouvimos alguém dizer assim, para que essa coisa de ficar estudando? Nós temos mais aqui, orar, cantar, ler a Bíblia. Ler a Bíblia, não senhor, não senhora. Estudar a palavra de Deus. Eu vejo uma diferença entre você ler a Bíblia e você estudar a palavra de Deus. Há muitos crentes hoje que leem a Bíblia. Eu pergunto, para quê? Para quê? Você tem que ler a Bíblia com uma intenção de buscar a compreensão da palavra de Deus pelo Espírito Santo. Não basta ler a Bíblia. Aliás, desculpem os que apoiam, mas eu não apoio. Dizia a pessoa, eu já li a Bíblia 55 vezes. Tudo bem. Aí eu faço uma pergunta, e você a estudou pelo menos uma vez? Você tem que ler buscando a compreensão que o Espírito Santo dá. Mas não só o Espírito Santo vai iluminar você sozinho, porque Deus deu o ministério da igreja para isso. Existem homens que se dedicam ao ensino da palavra de Deus, aprenda com eles, frequente a escola dominical, aproveite a escola dominical, aproveite as pregações que você ouve de homens que realmente se dedicam à palavra de Deus. Aprenda, cresça, aperfeiçoe-se para chegar àquilo que Deus deseja para a sua igreja, portanto, deseja para mim e deseja para você. Muito bem? Oportunamente voltaremos a esse assunto com mais detalhes, mas hoje eu gostaria muito de que essa palavra se fixasse na sua mente, no seu coração. Não é só ler a Bíblia. Não é ler a Bíblia, como você lê um jornal, como você lê um livro. Não, eu quero que você estude a palavra de Deus. Uma coisa é você ler um livro. Outra coisa é você compreender qual é a intenção de quem produziu aquele livro. Uma coisa é você ler a Bíblia, outra coisa é você entender pelo ensino qual é a relação dos textos que você lê com os outros textos bíblicos. Como entender que a Bíblia começa no livro de Gênesis, termina no livro do Apocalipse, e não há nenhuma relação, nada, eu vou lendo um depois do outro e não entendo que a Bíblia é um fio que começa no Gênesis e termina no Apocalipse, e se eu não entendo esse fio que une todos os livros da Bíblia, embora escritos por homens e por épocas totalmente diferentes entre si, se você não procura ver isso, não adianta ter lido a Bíblia. Não leia a Bíblia. Estude a Bíblia e procure quem possa
ajudá-lo nesse trajeto. Essa é a minha recomendação. E que Deus nos abençoe nesta manhã e que isto seja instrução para a nossa vida cristã. Amém? Muito obrigado. Muito bem, povo de Deus, glória a Jesus, que bênção, que bênção. Glória a Deus, muito obrigado, pastor Isaldil Tavares, Deus abençoe o senhor por esta mensagem tão calorosa aos nossos corações, mensagem que nos instrui, nos incentiva, glória ao nome do Senhor. Que mensagem edificante, não é, meus irmãos? É assim mesmo, temos que estudar a Bíblia, glória a Deus. Na leitura, não só devemos... Às vezes as pessoas fazem isso mesmo, né, pastor? É protocolar, né? Aquela leitura protocolar, passam o olho. Ah, não, hoje eu li a Bíblia, li 2 ou 3 versículos, fiz aquela leitura correndo, não é? E ficou por aí mesmo, né? Não tem mais nada nesse sentido. Não medita, não estuda, não se aprofunda no texto. Glória a Deus por isso, amém? Amém. Vamos orar então, vamos agradecer a Deus, mas antes, porém, vamos dar uma olhadinha nos nossos irmãos que nos acompanham pela rede social e logo em seguida vamos orar para finalizar. Irmã Maria Luísa, eu tenho um comentário aqui do nosso irmão José Carlos Gardiano pelo Facebook que diz exatamente assim: concordo plenamente, não é só ler a Bíblia, mas sim também estudar, entender e fazer a obra. Porque não basta, não adianta eu ler e não fazer o que... Ele diz, não adianta eu ler e não fazer o que tem que ser feito, não é? Por exemplo, pisar no irmão em Cristo. Ainda acrescenta, fala do nosso irmão José, é a mesma coisa que eu ficar todo dia dentro da igreja, todo dia ou o dia todo e não fazer caridade, nenhuma obra de auxílio aos necessitados. Temos mais comentários, irmã Maria Luísa? Amém. Nossa irmã Diela está aqui nos cumprimentando. Aleluia. Paz do Senhor. Vamos orar então? Vamos apresentar os nossos pedidos de oração e antes de orar, mande suas dúvidas de língua portuguesa. Amanhã teremos dicas de língua portuguesa e o pastor Isaldil vai responder às nossas questões, nos dando dicas de língua portuguesa. Minutos para a nossa língua portuguesa. Antes, porém, agora vamos orar, vamos falar com Deus. E eu peço à nossa irmã Maria Luísa e junto de todos os nossos irmãos que estão nos acompanhando, vamos orar a Deus e pedir a bênção do Senhor sobre todo o nosso povo, sobre todos os nossos irmãos, os que vão ouvir, assistir a esta live posteriormente pelas plataformas e que essa mensagem provoque no coração do povo de Deus, levando as pessoas a Cristo. Nosso objetivo sempre é esse, levar o Evangelho, apresentar o Evangelho ao pecador e fazer com que ele se achegue a Jesus. Oremos então. Glória a Deus. Vamos orar. Amém. Antes de orarmos, eu gostaria de recomendar para você que entrou agora e pegou só um pedacinho aí dessa mensagem, um pedacinho dessa programação, que você possa depois ir lá e ouvir desde o início, porque nós estamos muitíssimos felizes com essa informação que nos foi dada pela manhã, né, no início do programa. Que maravilha! Eu estou muito feliz, estou radiante com esse avanço dos irmãos, com essa bênção, né, de ter aí em sua região a inauguração de uma escola cristã. Que maravilha! Aleluia! É uma bênção. Então, você vai lá desde o início, ouça essa informação e depois ouça a calorosa mensagem para aí aquecer o seu coração, para te impulsionar, amém? Oremos. Isso. E só um instante, Macida. E se sinta desafiado a evangelizar e discipular. Amém. Se engajar na evangelização e discipulado. Pastor Isaldil, eu me lembro de uma mensagem que ouviu o pastor, o senhor provavelmente deve ter conhecido, José Maria Cantelli. Pastor José Maria Cantelli, certa vez, ele me deu aula
né, no seminário em Sorocaba, e quando iniciamos teologia lá, ele dava aula para nós. E em uma dos seus ensinos, suas aulas, ele disse exatamente assim: o mundo precisa de ensinadores, não só pregadores. Era uma época que os evangelistas itinerantes, explodindo isso na década de 90, né, dos congressos e tal. Então naquela aula, eu não esqueço, o mundo precisa de ensinadores. Saudoso pastor Valdir Bíssigo também dizia isso, e eu ouvi o pastor Valdir Bíssigo pelo menos umas 4 ou 5 vezes nas reuniões de obreiros lá daquela igreja. Em alguma delas eu me lembro: o mundo precisa ouvir os ensinadores. São os ensinadores da palavra de Deus que vão fazer fazer a diferença nesse campo do discipulado. Os pregadores anunciam, né? Os evangelistas anunciam, como o senhor bem colocou aqui na exposição. Os ensinadores, os mestres, eles vão ensinar, e a igreja precisa disso. Então, sintam-se desafiados a se envolver na obra de Deus desta forma. A quem não conhece a Jesus, se entregue a Ele hoje. Nesse momento de oração, podemos orar junto. Podemos fazer uma oração agora em que você entregar a sua vida ao Senhor. Mas aqueles que estão na igreja, que já são cristãos, podem agora ser desafiados a servir ao Senhor. Amém. Oremos, irmã. Amém. Não só desafiados, como eu quero também dar uma pitadinha aí, né? Colocar uma pitadinha no coração do nosso corpo aí de docentes, de professores da nossa igreja, com essa informação. Sabe assim, quando a fé reavivou novamente dos projetos que a nossa igreja também tem. Eu me senti dentro desse projeto. Amém. Amém? Vamos orar. Senhor, nós queremos te agradecer. Muito obrigada, Senhor Jesus, por essa mensagem, por esse quadro aqui, por essa mensagem de incentivo ao corpo de professores, de homens, mulheres que têm se dedicado, que têm se esmerilhado, Senhor, no ensino. Quero agradecer pela vida do nosso pastor Exaldio, que também é um pastor, professor, mestre, Senhor. Oh, que maravilha, Senhor. Nós queremos agradecer pela vida dele, que tem também se esmerilhado, se dedicado em ensinar e também nos exortar a isso. Nosso pastor Marcos, que é o pastor aqui dessa nossa igreja, que nos incentiva sempre, Senhor, aí para estarmos, Senhor, saindo aí do estado de ignorância e aprendendo a cada vez mais e se esmerilhando para ensinar. Oh, Deus, se dedicando nessa área. Nós queremos agradecer por essas vidas, que pedimos saúde, pedimos disponibilidade, disposição a esses professores, que eles também, Senhor, possam estar dispostos a isso. Não só também aprender ali, se formar e depois não poder contribuir com aquilo que tem aprendido na tua casa, porque quantos também, Senhor, se especializam e depois não querem contribuir, mas que os irmãos que estão aí nessa caminhada, que estão aí nessa trajetória, que eles possam também, após, Senhor, se formar, após sua formação, querer contribuir, porque muitos não querem. Mas eu quero pedir nesta manhã que eles sejam inspirados a contribuir com essa informação que nós tivemos, com essa notícia maravilhosa, que eles possam também, Senhor, se incentivarem. E te peço por todos os ouvintes, se tem, Senhor, nesta manhã, algum professor, algum irmão, alguma irmã, algum homem, alguma mulher que está como professor e que ele está parado, está aí e não está contribuindo, e que se ele desejar contribuir, que ele possa entrar em contato conosco, entrar em contato com o pastor dessa igreja e falar: pastor, eu estou como professor e no que eu posso contribuir? Que ele venha se incentivar. E aquele que tem o desejo no coração, que ainda não concretizou esse desejo, que ele possa ser inspirado nesta manhã e possa falar: eu quero fazer parte deste corpo de professores, eu quero fazer parte desse corpo de homens e mulheres disposto a ensinar, ser um ensinador. Ó Deus, em nome de Jesus eu te peço. E também quero orar por aquele que ainda não fez a decisão
de aceitar Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador e Senhor da sua vida. Que nesta manhã, quando ele estiver ouvindo, talvez ele possa falar assim, eu não aceitei Jesus Cristo como único e suficiente Salvador e Senhor da minha vida, porque eu achei que, sei lá, só era aceitar, que isso, fica aí, só aceita e não faz mais nada, eles não estudam, talvez possa pensar tantas coisas. E nesta manhã ele ouviu e falou, nossa, mas eu tenho essa possibilidade, então eu quero aceitar, eu quero fazer parte disso, eu quero me envolver no Evangelho. O Evangelho também é cultura, o Evangelho também é conhecimento, o Evangelho também é aprendizagem, o Evangelho é crescimento. Eu quero fazer parte, eu quero crescer na graça, no conhecimento. Que você possa fazer essa decisão em nome de Jesus. Senhor, abençoa o nosso dia e que tudo que nós viemos fazer, que nós não possamos esquecer, Senhor. Muitas vezes nós esquecemos e tiramos o Senhor das nossas atividades. Que nós não venhamos esquecer e venhamos sempre estar com o olho na cruz, com o olho no Teu reino e sempre prontos, Pai, para contribuir. É o que eu te peço em nome de Jesus nessa manhã. Amém. Glória a Deus. Amém, glória a Jesus, louvado seja Deus. Meus queridos irmãos, Deus abençoe a todos. Amém. De forma extraordinária. Pastor Isaldil Tavares, Deus abençoe o senhor, em nome de Jesus, tenha um ótimo dia, glória a Deus. Muito Amém. Obrigado por esta... Muito obrigado. Muito obrigado por esta mensagem, glória a Deus, que ela aqueça mais e mais o coração do povo de Deus a discipular, evangelizar e discipular. Gente linda, Deus abençoe. Amanhã, se Deus nos permitir, às 6 da manhã, já estou mudando o horário, ó, tá vendo? Às 6 da manhã estaremos reunidos aqui novamente para meditar mais um pouquinho na palavra de Deus e também aprender e ter alguns minutos para a nossa língua portuguesa. Deus abençoe, pastor Isaldil, Deus abençoe, irmã Maria Luísa, Deus abençoe a toda a nossa audiência, um ótimo dia para todos, em nome do Senhor Jesus. Amém.